Oi, olha aqui mais uma vez. Se você ainda não me conhece, eu sou Giovana, dona deste canal e dessas redes sociais. Então já se inscreve aqui que temos vídeos todas as quartas, meio-dia e meia, e me segue lá nas redes que eu apareço com mais frequência. E se gostar do vídeo, não esquece de deixar um like e um comentário. Hoje eu vim falar sobre um assunto em que eu venho pensando bastante, que são sonhos. Não do tipo metas ou objetivos, sonhos que temos quando dormimos. Mas calma, eu não vim falar desse assunto no sentido místico, de crenças e afins. É mais uma forma técnica e explicações de por que algumas coisas acontecem. Eu cheguei nesse ponto porque durante a quarentena eu passei a ter sonhos que pessoalmente considerei estranhos. Isso porque, diferente de situações anteriores, diferente de sonhar com uma floresta de doces, como a de Detona Ralph, ou com um monstro, os sonhos da quarentena pareciam extremamente reais. Apesar de terem situações aleatórias, muito improváveis de acontecerem na vida real, os meus sonhos pareciam extremamente vívidos, pareciam que podiam realmente acontecer e quando eu acordava eu ainda sentia que estava dentro desses sonhos. Inicialmente, eu pensei que fosse uma coisa minha, que eu estivesse passando por um momento onde os meus sonhos tivessem se tornado peculiares, por assim dizer. Mas conversando com outras pessoas, descobri que elas estavam na mesma situação. E indo olhar na internet, encontrei que isso anda sendo um fenômeno, que ao redor do mundo inteiro pessoas andam relatando a ocorrência de sonhos estranhos. Tudo bem que estranho pode ser algo diferente para cada um. Então, o sonho estranho de outra pessoa pode não ter nada a ver com o que eu considerei estranho. Mas dentro de uma lógica, a quarentena provocou esse sentimento em muita gente. Como eu disse no vídeo anterior, eu sou uma pessoa que gosta de estudar e adquirir conhecimento sobre várias coisas. E essa é uma área que me interessa bastante. Apesar disso, eu me sinto na obrigação ética e pessoal de dizer que eu não sou uma pessoa que estuda ou que é formada em psicologia, psiquiatria, neurociência ou qualquer coisa do tipo. O que não invalida o meu vídeo. Tudo que eu vou trazer aqui exigiu bastante pesquisa de lugares confiáveis, análise e relações. Por exemplo, um dos lugares que eu usei foi o Instituto do Sono, que é um órgão reconhecido inclusive internacionalmente. Começar falando um pouco sobre sono, até porque é onde os sonhos acontecem. Segundo as pesquisas, nosso sono pode ser dividido em 4 fases, que vão desde o momento que nós nos deitamos e passamos de acordados para dormindo, até uma fase de sono mais profunda. Segundo as pesquisas, nós podemos ter sonhos em todas essas etapas, porém os mais fortes e vívidos, que nós sentimos mais, que nós nos lembramos mais, acontecem na fase de sono REM, que é a fase de sono profundo. Trazendo a sigla para o português, REM significa movimento rápido dos olhos. Isso porque os pesquisadores descobriram que é nessa fase que nós temos grande atividade cerebral e nós costumamos movimentar os nossos olhos muito rápido. Inclusive, é semelhante como se estivéssemos acordados, ao mesmo tempo que é a fase onde os nossos músculos têm maior relaxamento e paralisia, o que explica o porquê que nós não saímos correndo quando sonhamos que estamos fugindo ou algo do gênero. Cada uma dessas 4 etapas do sono pode se repetir incontáveis vezes ao longo da nossa noite. Isso quer dizer que se você dorme 8, 6, 5 horas, independente, você vai ter mais de uma vez essas fases. Cada fase tem um tempo de duração próprio, e isso pode variar de pessoa para pessoa, considerando idade, rotina, alimentação e coisas desse tipo. Porém, elas vão se repetir. Os pesquisadores também relataram que a chance de você se lembrar de um sonho após acordar de uma fase de sono REM é muito maior do que você acordar após algumas das outras fases. Isso porque é onde o seu sonho parece mais real, as informações elas ficam mais presentes no seu cérebro. Inclusive, a fase de sono REM é tida como uma das mais importantes. Isso porque é durante ela que ocorre a manutenção de várias funções sinápticas significativas, como a capacidade de aprendizado, imaginação e criatividade. Mas agora indo para o assunto principal do vídeo, os sonhos. Começando dizendo que nós sonhamos obrigatoriamente todas as noites. Mesmo quando você não se lembra, você sonhou, porque é um evento obrigatório do nosso cérebro. Diferente do que a gente pensa também, nossos sonhos não duram horas. Mesmo que a gente acorde com a sensação de que sonhou a noite inteira, os nossos sonhos tendem a ter alguns minutos, que somam em média umas 2 horas. Isso pode ser um dos motivos que explica a ocorrência de sonhos sem sentido, porque você pode se lembrar de mais de um sonho que não era conjunto. Então, você pode ter tido vários sonhos ao longo de uma noite, se lembra de alguns deles e tentam relacioná-los, porém eles são sonhos à parte. Então, essa soma de sonhos diferentes pode causar a sensação de sonhos estranhos.
Uma curiosidade é que existem pessoas que sonham em cores enquanto outras só se lembram dos seus sonhos em preto e branco, como se fosse um filme antigo. Não há nenhuma explicação para isso, apenas é algo que ocorre com algumas pessoas e aparentemente não se deve preocupar. É só uma questão de lembrança. Teoricamente você sonha em cores, mas só se lembra em preto e branco. Talvez esse seja o sonho daquelas pessoas que dizem que nasceram na época errada. Agora, por que na quarentena em específico ocorreram sonhos que as pessoas relataram como diferentes? Primeiramente, é importante explicar que os nossos sonhos, diferente do que às vezes a gente acha, não são filmes ou trailers que se passam na nossa cabeça enquanto nós dormimos para nos distrair, por exemplo. Os nossos sonhos, eles são um momento em que o nosso cérebro escolhe para associar informações e lembranças que nós temos. Então, tudo aquilo que a gente absorve ao longo da semana, ao longo do dia, o nosso cérebro processa enquanto a gente dorme. Coisas marcantes, né? Algumas coisas ele releva. Isso porque é um momento em que estamos parados, em que estamos descansando e não estamos absorvendo nenhuma informação nova, porque estamos com os olhos fechados, deitados e afins. Então, nosso cérebro aproveita esse momento para pegar tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da semana, todas aquelas informações, e relacionar entre si, que é o que formam os sonhos. Então, na quarentena, com a grande quantidade de informações que andamos recebendo, dos noticiários, todo dia acontecendo alguma coisa nova, uma situação de caos mundial, né, considerando a pandemia, o vírus, a gente passou a absorver muita informação em um mesmo tempo e o nosso cérebro precisou associar isso de uma forma muito rápida, porque tudo foi tratado como algo marcante. Então, dessa forma, pode ser um dos motivos de termos tido sonhos estranhos, porque a nossa cabeça passou a associar uma grande quantidade de informações ao mesmo tempo, e algumas delas não têm ligação direta, né? E o nosso cérebro acabou criando essa ligação. Então a gente acorda sentindo que aquilo pode ser real, porque é baseado numa informação que a gente tem, mas ao mesmo tempo é algo meio improvável, meio estranho, que não está literalmente acontecendo com você. Inclusive, nesse cenário de relacionar informações, entram também os pesadelos. Diferente do que a gente acha, que são algo apenas para nos assustar, os pesadelos, eles são o nosso cérebro colocando a gente em uma situação controlada. Como assim, Giovana? Bom, o nosso cérebro, ele também gosta de preparar a gente para possíveis situações que possamos passar. Então, pesadelos podem ser ditos como o nosso cérebro pegando informações e inserindo a gente em um cenário para que a gente aprenda a como reagir a ele se aquilo se tornar real. Por exemplo, suponhamos que você sonha que está em um prédio pegando fogo e você precisa fugir dele. Isso é o seu cérebro colocando você em um cenário fictício, mas que pode ser real, para você se preparar caso aquilo aconteça. Tudo bem que na realidade raramente acontecem como nos sonhos, mas é um momento para você se preparar para uma ação futura. Geralmente acontecem com coisas que você tem medo, porque o seu cérebro processa aquilo como uma situação que te preocupa. Dessa forma, ele tenta criar um cenário fictício, onde tudo é controlado, para que você possa lidar com aquele medo. É por isso também que às vezes temos sonhos com monstros e coisas que não existem, porque nós já tivemos contato com isso, né, seja por filmes, seja por histórias, e aquilo ficou no nosso subconsciente como potencialmente real. Então o nosso cérebro cria um cenário aonde a gente possa trabalhar esse medo, trabalhar com isso que nos assusta, para que a gente tenha um conforto na ideia de que a gente sabe lidar com aquela situação caso ela aconteça. Além disso, existe a consideração de que esses sonhos estranhos podem ser frutos das nossas faltas de memórias novas. Como assim, Giovana? Apesar de na quarentena continuarmos vivendo, continuarmos tendo nosso dia a dia, ele passou a ser mais parado, termos menos atividades. Hajamos e convenhamos, ir do quarto para a cozinha, da cozinha para o quarto, não é algo muito marcante para o nosso cérebro. Então pode acontecer de durante o sonho a gente começar a reviver memórias antigas, coisas que talvez o nosso cérebro ainda não tenha trabalhado, informações, memórias, ou que ele já tenha trabalhado de uma outra forma. Isso pode explicar o porquê algumas pessoas andam tendo sonhos que misturam o passado com o presente. Então, vendo figuras que fizeram parte da sua vida anos atrás, atuando na história do seu sonho como se elas estivessem presentes agora. Ou você acordando e achando super estranho você ter sonhado com uma música que você ouvia na infância, você ter sonhado com uma memória muito antiga. Isso porque você não tem informações novas, relevantes o suficiente para o seu cérebro considerar aquilo necessário de ser revivido, de ser analisado. Então ele passou a pegar coisas novas, né, informações, igual eu disse, notícias e tal, que considerou marcante, memórias antigas, informações antigas que você tinha, e misturar os dois na tentativa de relacionar sua vida passada com o que você está vivendo hoje. E tentar também pegar suas experiências para que você aprenda a lidar com o cenário atual.
Além disso, também tem o fato de que na quarentena muita gente passou a consumir mais conteúdo fictício, ou seja, ler, assistir filmes, assistir séries com maior frequência. Querendo ou não, muita gente passou a ter mais tempo durante essa quarentena. Mesmo que você tenha continuado trabalhando em home office ou estudando, você está em casa, então é muito mais fácil você praticar alguns desses hobbies. Mas a falta de memórias marcantes recentes também podem fazer com que o seu cérebro relacione aquilo que você está imaginando, que você está lendo, que você está assistindo, como uma memória real e traga para o seu subconsciente para ser processado ao longo dos seus sonhos como uma informação de verdade, como se você tivesse vivido aquilo, tivesse presenciado aquilo. Então isso explica por que muita gente anda sonhando com personagens de livros, personagens de filmes, e são em cenários dessas produções e coisas desse tipo, porque você passou a consumir mais conteúdo e o seu cérebro passou a associar aquilo como uma verdade. Inclusive, trazendo um pouco do universo TikTok aqui pro YouTube, algo que andou aparecendo pra mim com grande frequência na minha For You e tal, foram vídeos com a sigla DR, que eu fui descobrir que significa realidade desejada, e basicamente consiste em você influenciar os seus sonhos. Existe uma vertente que diz que entrar numa DR é você entrar numa realidade paralela, então num mundo que realmente existe, mas que a gente não tem contato físico com ele, e existe a explicação de que realmente é uma manipulação dos sonhos. A segunda explicação, ela pelo menos fez um pouco mais de sentido para mim. Entrar numa DR basicamente consiste em você criar uma memória para o seu cérebro e ele associar aquilo como verdade. Dizem que você precisa de muita concentração, muita repetição para que isso dê certo. Então, é meio que você criar uma memória falsa, introduzir ela no seu cérebro e fazer ele associar que é verdade. Então, é você olhar fotos de um lugar para onde você quer ir, imaginar com detalhes pessoas que você quer que esteja lá, pensar na história que você quer que aconteça e mentalizar aquilo tantas vezes que quando você dormir, o seu cérebro vai associar com uma memória e fazer você sonhar com aquilo. Então, se tornou muito comum você entrar no TikTok e ver DRs de pessoas em mundos fictícios, como Harry Potter, Percy Jackson, Crepúsculo e coisas desse tipo, porque é um cenário que já existe, então a pessoa pode pegar fotos, internalizar elas, pegar os personagens, imaginar eles e criar sua própria história. Nesse mesmo sentido, existe uma coisa chamada sonho lúcido. Isso já é um pouco mais estudado e trabalhado por pesquisadores. Diferente da DR, no sonho lúcido você não cria um cenário para você estar, mas você passa a agir dentro do seu sonho. Como assim? É meio que como se você tivesse acordado enquanto está dormindo. Você está sonhando e nesse sonho você percebe que está sonhando. A sua parte consciente, digamos assim, ela passa a estar ligada junto com o seu subconsciente. Então, suponhamos que você está voando no seu sonho. Você percebe que é um sonho, mas você consegue continuar voando e manipular o seu voo da maneira que você queira. Segundo as pessoas, tanto a DR quanto o sonho lúcido é algo muito difícil de praticar, porque você precisa de muita concentração, você precisa de uma boa imaginação e você precisa de tempo para isso. Algumas pessoas relatam que demoraram de dias até anos para conseguirem praticarem essa ação. Na quarentena, muitas pessoas começaram a cogitar praticar tanto o DR quanto o sonho lúcido para que elas pudessem viver as suas vidas dentro de casa, já que não poderiam sair. Não há registros de que isso traga algum prejuízo para sua saúde mental ou coisas do tipo, mas os médicos, os especialistas, eles alertam de que pode acontecer de uma pessoa passar a misturar a realidade com a ficção. Então, se você sonha, se você cria um cenário para uma DR ou se você manipula o seu sonho em um cenário que pareça real, sua casa, sua escola, com a sua família, pode acontecer de você não saber quando você está acordado e quando você está dormindo. Isso pode ser algo prejudicial, tanto para você quanto para quem está à sua volta. Mas é algo que, se você controlar, segundo relatos, não há problema você executar essas práticas. Há um ponto de que o nosso cérebro é incapaz de criar algo do zero, ou seja, desenvolver alguma coisa sem se basear em nada que já exista. Um exemplo bom disso são as cores. Se eu chegar em você e perguntar, pense numa cor que não existe, todas as cores que você pensar vão ter relação com cores que você já conhece. Seja branco escuro, preto claro, laranja avermelhado, verde amarelado ou qualquer coisa desse tipo. Mesmo que você dê outro nome para a cor, ela vai ser baseada em cores que você já conhece. Talvez essa cor que você criou na sua cabeça, ela até exista na natureza
ou seja criada artificialmente, mas você nunca tenha a visto. Mas a cor que você pensou é baseada em cores que você já viu na sua vida. E assim também funcionam os sonhos. Você não cria nada do zero no seu sonho. Mesmo que você pense que no seu sonho exista algo que você nunca viu na vida, algo que não existe de jeito nenhum, ele é baseado em algo que você já viu na sua vida. Talvez você não tenha visto da forma que apareceu nos seus sonhos, né? Talvez o seu cérebro tenha organizado as informações que você possui de uma forma diferente, mas com certeza você já viu partes daquilo que aparece para você na sua vida real. Um dos meus pontos preferidos sobre isso é com relação a pessoas. São muitos relatos de gente que acorda dizendo que sonhou com alguém que não existe, que nunca viu na vida, com uma pessoa completamente desconhecida. A gente também vê muito na internet, né, pessoas postando que queriam encontrar com aquela pessoa do sonho, que é a pessoa ideal para ela, que pode ser o amor da sua vida, que ele não existe e afins. Mas sinto te dizer, talvez essa pessoa exista, mas não da forma como você viu ela. Aquela pessoa do seu sonho, ela pode ser uma junção de conhecimentos que você já tem. Como eu disse, durante o sonho é onde o nosso cérebro associa informações que a gente já tem, lembranças e coisas desse tipo. As pessoas também funcionam assim nos nossos sonhos. Então, por exemplo, tem duas explicações que podem ser aplicadas. Uma delas é que aquela pessoa que você nunca viu na vida, que você viu só nos seus sonhos, seja a junção de partes de pessoas que você conhece. Pessoas que você coloca atenção, né? Detalhes de cada uma delas. Então você pode ter visto nos seus sonhos uma pessoa que seja a junção dos olhos da sua mãe com o nariz do seu pai, a boca da sua irmã, o seu cabelo, o corpo da sua prima e assim por diante. Então, a pessoa em si, da forma que foi apresentada para você, ela não existe, mas todas as partes dela já eram conhecidas pelo seu cérebro. Outra explicação possível é que nem todo mundo que a gente vê ao longo da nossa vida a gente se lembra. Isso porque a gente pode fazer aquela famosa passada de olho, que é meio que olhar o ambiente onde tem várias pessoas, ver todo mundo, mas não pensar exatamente em cada uma delas. Então, suponhamos que você está no centro da cidade. É um lugar onde tem um grande fluxo de pessoas. Muita gente passa por você a todo momento e é impossível você processar todas elas. Porém, os seus olhos podem ter visto elas e o seu subconsciente guardado. Então, durante o seu sonho, o seu subconsciente insere essas pessoas que você não processou ao longo do seu dia para que você veja elas, porém você não conhece elas e às vezes elas até parecem como personagens não muito detalhados, você não tem muita noção de como é os olhos, o nariz, a boca daquela pessoa, porque você não prestou tanta atenção nela no centro da cidade, mas você viu ela. Então esses são dois casos que podem explicar o aparecimento de pessoas completamente desconhecidas nos seus sonhos, que na verdade não são tão completamente desconhecidas assim. Um exemplo muito bom dessa reorganização que o nosso cérebro pode fazer é a tabela periódica. O design que nós vemos hoje em dia, na escola, numa prova, e se você nunca viu, é só procurar na internet que você facilmente vai achar, ele foi feito após o seu criador sonhar com ele. Então esse cientista, ele tentou vários designs para a tabela periódica da forma que ela ficasse organizada da melhor maneira possível. Porém, enquanto estava acordado, ele não encontrou. E segundo relatos, quando ele dormiu, ele sonhou com a tabela e quando ele acordou, ele desenhou, né, esse design que a gente vê hoje em dia. Então, ele tinha informações anteriores para fazer essa tabela. Ele tinha informação dos elementos, a ordem mais ou menos que ele queria, além das tentativas que ele já tinha feito. Somando tudo isso, o cérebro fez com que ele visse nos seus sonhos, enquanto ele estava mais calmo, algo que acordado ele não conseguiu ver. Outra coisa interessante é que, como ao longo desse vídeo eu expliquei, nosso sonho é feito a partir das nossas experiências pessoais. Dessa forma, pessoas cegas sonham com as experiências que elas têm a partir de audição, tato, paladar, olfato. Elas formam as imagens dos seus sonhos baseadas nos sentidos que elas possuem. Então sim, diferente do que muita gente pensa, pessoas cegas também sonham. Ah, e uma coisa que muita gente pensa às vezes é que a gente prevê o futuro em sonhos. Bom, isso também tem ligação com essa nossa capacidade de relacionar informações enquanto dormimos. De uma forma racional, o nosso cérebro pega os eventos que a gente tem conhecimento do presente e do passado, os relaciona ao longo dos sonhos e cria um possível cenário futuro, né, baseado nas coisas que a gente sabe que podem acontecer. Então, não é uma previsão de futuro, mas é um cenário racionalmente pensado que pode acontecer. Inclusive, alguns institutos, algumas universidades já pesquisaram sobre isso, então ao longo de uma grande quantidade de tempo, eles foram anotando o que cada pessoa relatava que sonhava e depois associando com eventos que foram acontecendo nos anos seguintes. E foram pouquíssimas as vezes, na verdade quase nenhuma, em que os sonhos acertaram o que ia acontecer. Porém, alguns tinham pontos que podiam sim ser relacionados com o que aconteceu, mas não foi considerado uma previsão de futuro.
Outra coisa que acontece muito também são os chamados déjà vus, que muita gente pensa que está vivendo com algo que sonhou. Então você tem a sensação de que já viu aquele momento da sua vida que está acontecendo, sabe? Então, basicamente, segundo as análises, ele consiste em um atraso de processamento. Teoricamente, não tem nada de errado de acontecer isso com você, só se isso acontece muitas vezes, aí pode ser recomendado você procurar um médico. Mas de vez em quando acontece com todo mundo, que é basicamente você ver uma coisa e processar isso um tempo depois. Então, por exemplo, eu chego aqui pra você e falo, oi, tudo bem? Só que você apenas viu eu falando oi, tudo bem, mas o seu consciente não processou essa situação. Então, passam segundos, o seu consciente processa o que aconteceu e você sente que foi naquele momento. Então, você tem a sensação de que viu a mesma coisa duas vezes, mas na verdade ela só aconteceu uma que você foi processar um pouco depois do que aconteceu. Mas enfim, sonho é um assunto sempre em volta de muito misticismos, crenças, né? É algo muito individual de cada um. Eu acho que todo mundo tem algo que se apega ali nos sonhos, né? Se é um sinal, se é alguma coisa do tipo. Então eu não tô aqui para invalidar nada disso, tá? Eu tô trazendo só algumas informações que podem explicar alguns acontecimentos, né? Que você anda passando, mas tá tudo bem você acreditar no que quiser, obviamente. Bom, se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigada! Não esquece de deixar o like se você gostou, deixe um comentário falando sobre o assunto, se você anda tendo sonhos estranhos, né, se você já praticou DR ou sonho lúcido, se você tem a sensação também de que às vezes você prevê o futuro nos seus sonhos, ou coisas do tipo. Não esquece de compartilhar o vídeo, posta nas redes sociais, compartilha os vídeos de divulgação, manda para um amigo, manda para alguém que você sabe que gosta desse assunto de sonhos, porque vai me ajudar muito na divulgação do canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo!